Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos do Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade aqui do estudo da obra Os que Voltaram para Contar, a imortalidade da alma e a experiência de quase morte, com o nosso querido amigo e escritor Ademir Serrano. Estamos atualmente no capítulo 4, de Carona com Jesus, e hoje faremos a última parte deste capítulo, um pouco mais extenso este, certo? Vamos lá então? Eram estudiosos, cientistas e mestres que haviam avançado em suas jornadas evolutivas e agora contribuíam para o avanço da humanidade, tanto encarnada como desencarnada. Nos arredores haviam jardins e parques de beleza inefável. George ganhou altitude e do alto viu que se tratava de uma imensa e gloriosa cidade espiritual. Um lugar habitado por seres que progrediram tanto intelectual como moral e espiritualmente. Era como se o Filho de Deus lhe perguntasse: George, em qual dos lugares que lhe mostrei você seria mais feliz? E o jovem soldado já havia tomado sua decisão. Não faria nada que fosse contrário às leis de Deus e aos ensinamentos de Cristo. Em um ímpeto de velocidade alucinante, arrebatou-o daquela cidade iluminada. Quando o movimento cessou, demorou para reconhecer o local onde estava. Pareceu-lhe vagamente familiar, como um lugar onde havia estado em um passado distante. George ainda sentia a presença do Filho de Deus a seu lado quando avistou aquele corpo inerte sobre a cama. Intuitivamente sentia que tinha de retornar àquele corpo, mas muito se entristecia com a ideia de separar-se do ser de luz, em cujo amor e compaixão havia se deliciado por, pelo menos, que lhe pareceu uma eternidade. O jovem soldado sentiu como se sua consciência fosse se obscurecendo. A imagem daquela cidade iluminada, que ainda brilhava em sua mente, foi se ofuscando. A beleza que havia sentido, desde o momento em que se via fora do corpo, esvaneceu-se. Sentiu uma forte pressão no peito. A garganta parecia estar em brasa de tanto que ardia. Queria enxergar mais, algo lhe tapava a visão. Os braços pesavam como chumbo quando tentou levantá-los para remover o lençol que lhe cobria a cabeça. Quando finalmente abriu os olhos, reconheceu o enfermeiro de plantão que lhe sorria, dizendo: Ufa, Rich, que bom tê-lo de volta. Camarada, achávamos que você já tinha ido. Na verdade, George Rich fora declarado morto. O médico havia dado ordem ao enfermeiro de plantão que preparasse seu corpo para enviá-lo à família em Richmond. Mas, em um dado momento, o enfermeiro teve a impressão de ter visto um pequeno movimento em um de seus dedos. Como não tinham nada a perder, George já estava morto mesmo, o enfermeiro conseguiu, sem muito esforço, convencer o médico a aplicar-lhe uma injeção de adrenalina diretamente no coração. Se não lhe fizesse bem, tampouco lhe faria mal. Não era normal no exército norte-americano um militar submeter-se à opinião de um subalterno, mas aquele médico não opôs nenhuma resistência e disse ao enfermeiro que preparasse a injeção. Essa aventura, que lhe parecera uma eternidade, durou 9 minutos. Foi o tempo que George permaneceu inconsciente, entre o desmaio na sala de raio-x, o diagnóstico do óbito e a injeção de adrenalina que devolvera a vida a seu corpo. Nós temos vários fatos aqui. 1. O Filho de Deus, Cristo, que George dizia estar ao seu lado o tempo inteiro nesta sua chamada aventura, nesse desdobramento do corpo físico, era seu anjo da guarda, amigo espiritual, seu mentor. Então, através desta forma de George visualizá-lo, ele pôde transmitir confiança a ele. E assim, mostrar-lhe toda a cena, ter esta espécie de regressão temporária de memória, que no caso de George, tinha um fim providencial, de transformá-lo, de fazer com que ele realizasse a sua reforma íntima e se transformasse para melhor, que fora o que ocorreu. 2. Desse tempo
para que este enfermeiro tivesse tido esta impressão, ou seja, a espiritualidade intuindo este enfermeiro a prestar atenção nisto, neste detalhe. E através desta impressão, o enfermeiro pôde intuir o médico e o médico ser auxiliado pela espiritualidade, preparando-o para aceitar a opinião do enfermeiro. Neste conjunto, durante todos estes minutos, breves, mas que pareceram uma eternidade para George, pôde ser trabalhado todas estas questões em vida. E ele pôde permanecer encarnado, retomar sua vida e mudá-la para melhor aqui nesta encarnação. Experiências de quase morte como esta fazem com que nós vejamos o amor de Deus, dando uma segunda oportunidade, sem que haja necessidade de uma nova encarnação para daí iniciar-se esta reparação. Nem todos podem ou têm condições de passarem por estes tipos de experiência. Cada caso é um caso. Façamos o aprendizado sobre toda esta reflexão que George aqui nos trouxe, para que nós possamos, então, mudar a nossa vida, também para melhor. Sou Débora Rabelo e se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist, os que voltaram para contar. Este estudo ocorre gravado semanalmente nas segundas-feiras, às 15 horas, horário de Brasília. No próximo vídeo, nós vamos estudar o capítulo 5, Vida depois da vida. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima!